Por que não lembramos de vidas passadas? Esse é um pensamento direto. Porque você, primeiro, algumas pessoas vão lembrar, você vai ver que tem casos, mas você vai lembrar de traços, de situações. Muitas vezes vai ser uma coisa que você não, normalmente você não consegue entender, é uma sensação, é uma percepção que voa em você rapidamente, principalmente quando você está meio desconcentrado. Toda vez que você se concentra, você perde a rememoração, porque o corpo físico ele não consegue trazer uma coisa que ele nunca teve. Tem, inclusive, um estudo na física quântica que se o cérebro, eu estou falando de cérebro, com L para ser mais profundo, tá? Que você, se você nunca viu uma coisa, você não consegue vê-la, caso ela apareça na sua frente. Exemplo, foi um estudo que diz que assim que uma primeira caravela apontou aqui no Brasil, os índios não conseguiram vê-la. Só depois de quase que estiver perto ali. Então, isso que existe então, por exemplo, um monte de coisa que a gente não consegue saber. Então, é importante entender como funciona o cérebro para começar a dar as sinapses corretas. Se eu não consigo processar um conhecimento, quer dizer, eu não, o corpo que está aqui, que eu não tenho como, por exemplo, vem de outra vida, o corpo ele só vai conseguir trabalhar para aquela vida e para sinapses, quer dizer, algumas aspectos disso, tá? Significa que eu tenho que fazer um treinamento de entender como que eu identifico essas sinapses, porque eu estou me lembrando de vidas passadas, eu estou me lembrando da erraticidade, mas não como você lembra do que você comeu ontem, do que aconteceu com você há 20, 30 anos atrás, caso você estivesse encarnado nesse tempo, tá? Então, por isso, você não consegue saber, achar que não lembra. Muita gente vai falar para você, nossa, tive um déjà vu. O déjà vu, muitas vezes, é um bug, inclusive isso é estudado aqui, é um bug. Esse bug, depois, Débora, eu vou ler, obrigado, Débora, no finalzinho, que inclusive um bug cronológico e já identificado pela própria ciência, que é como se você perdesse, o cérebro perdesse por um tempo a percepção de onde está, em que situação, para onde está indo. E isso tem uma resposta em áreas do cérebro que meio que ele se perde cronológica. E na cabeça do cérebro, na percepção da leitura, ele realmente irrigou uma determinada área como se estivesse lembrando de uma coisa, só que aquela coisa em tese não existe. Então a ciência identifica isso como um bug, como uma falha cerebral. Mas ver o cérebro incrível, como é que você pode falar que é uma falha? Como é que ele pode ter lembrado ou irrigado ou aparentado, demonstrado uma reação em determinada área para o nada? Então, isso muitas vezes é a vinda de uma determinada sensação que chega em você, você está nem meio parado, vem aquela coisa, normalmente vem quando você está meio deitado, meio parado, meio, né, desconectou por um tempo assim, deu uma relaxada, a gente vai ver se vai comer despretensioso, ou passa no lugar daquela coisa toda diferente assim. Isso muitas vezes a gente pensa às vezes que vai acontecer uma coisa ruim, né? Muitas vezes é a forma é uma das muitas formas com que seu corpo vai processar alguma coisa ao redor, que não está contido dentro da capacidade física de interpretação direta. Então, o seu corpo bugou. Pense o seguinte, seu corpo é limitado, ele vai bugar perante ou não vai conseguir processar. Então, você vai ter que ir a fundo e falar por que é isso. Quando eu tenho... As sinaléticas são exatamente isso. Quando eu tenho isso, é por causa de estranho, essa sensação que eu tive. A intuição é isso. A intuição é inexplicável. Não tem uma explicação cerebral, lógica. Não tem. Uma imagem, uma sensação, uma alteração, uma mudança física, um sinal que chega em você. Você não sabe se é uma vida espiritual externa, quer dizer, você não tem um conhecimento, está chegando para você uma coisa flutuante, quer dizer, vem pelo corpo astral, passa pelo sistema energético, entra no sistema inconsciente do cérebro, chega estranho para você no sinal, você para assim e fala, que sensação estranha. E aí você começa a observar pequenas sinapses sobre as suas percepções, mesmo meio que viajadas, internas. Sabe quem consegue fazer mais isso? Essa viagem? As pessoas mais velhas. Por quê? Porque são mais velhas. Tem mais tempo com o seu corpo. Obrigado, até amanhã, galera. Tem mais tempo com o seu corpo. Com isso, elas mais treinadas a entenderem as loucuras ou as viagens do seu próprio cérebro, começam nisso a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Toda vez que eu recebi isso aqui, aconteceu alguma coisa. Então, ela começa a se ligar.
tá? Então, daí vem. Aí vem um monte de coisinha. Por que algumas pessoas, então, diretamente conseguem trazer a vida passada? Aí tem outras situações de relação. Tem pessoas que o processo é tão forte, a consciência dela é tão forte que ela rompe a própria barreira e tem uma habilidade, um treinamento de conseguir trazer para o corpo as rememorações existentes. Aí ela vai mais a fundo. Tá? Por que a mediunidade é falha na maioria das séries? Pelo mesmo princípio. Porque, vê, você chega perto de mim, um espírito chega e quer te falar uma coisa, ou eu tenho uma percepção. Quantas vezes você chega perto de uma pessoa e sente coisas delas e não sabe? Você é médium também, no sentido de, ao entrar num campo energético, você consegue ler o campo energético da outra pessoa. Pelo mesmo princípio que você também consegue ler o seu, com a diferença que não é o seu, é do outro. Mas só como a gente não está treinado para isso, muita gente começa, então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de leitura magnética, porque você está conseguindo ler sinapse da outra pessoa que não são as suas. E tem que tomar cuidado porque você pode falar uma besteira para a pessoa. O cliente começa a ganhar muita confiança nisso, perde a criticidade e começa a falar torta direita para os outros, como se fosse a última mediunidade do biscoito, do pacote do biscoito. O que acontece? Lasca a vida do outro. Olha, eu estou vendo aqui que você não deveria fazer isso. Hã? Olha, eu estou vendo isso. Aí começa a lascar, né? Enquanto a gente tira, ó, não vejo você passando em concurso esse ano, não. Aí você pega uma pessoa que tinha uma força ou capacidade, ela então vou tentar, não sei o quê. Então tem que tomar muito cuidado.